se a gente for pensar em uma mãe que sofreu abandonos e não teve recursos para lidar, não conseguiu ressignificar, o que ela vai reconstruir? Provavelmente uma repetição de história, né? É a repetição que vem ter mais. Quando você chega um paciente e começa a falar assim da história de vida dela, aí entra na da mãe, tudo repetido. Aí quando se dá conta, leva aquele, nossa, a mesma coisa. Eu engravidei, não tive pai, o meu namorado, ou marido, ou um amante, ou o que foi, me abandonou, não assumiu, né? Preste atenção na vida de cada um que está aqui, né, assistindo a live ou depois. Olha para a sua história de vida, né? Veja se não está ali, né, repetindo a história ou se repetiu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Acho interessante, só vou retomar essa questão da mãe, mas, e é só saindo um pouco do tema, mas porque eu acho que a gente conseguir trazer essa quebra de idealização, né, do mãe aguenta tudo, mãe suporta tudo, acaba sendo um peso muito grande, porque a mulher já também se cobra, né? Porque ela não consegue dar conta e ela acha que tem que dar conta e ela acha que ela já devia ter nascido pronta, já devia, e não é real isso, né? Tem toda uma construção e a gente dá o que a gente tem, né? Quer dizer, se a gente for pensar em uma mãe que sofreu abandonos e não teve recursos para lidar, não conseguiu ressignificar, o que ela vai reconstruir? Provavelmente uma repetição de história, né? É a repetição que vem ter mais. Quando você chega um paciente e começa a falar assim da história de vida dela, aí entra na da mãe, tudo repetido. Aí quando se dá conta, leva aquele, nossa, a mesma coisa. Eu engravidei, não tive pai, o meu namorado, ou marido, ou um amante, ou o que foi, me abandonou, não assumiu, né? Eu deixei para deixei com meus pais, deixei com alguém. Tem o filme, o 15, né, no sertão, de Raquel de Queiroz, que a família da Seca sai, né, de sertão afora para buscar a cidade para melhor qualidade de vida. E aí, durante a caminhada, foi se perdendo, os filhos morrendo envenenado, que foi comer mandioca, né? O outro sumiu uma dor imensa. E ia sempre para frente, era como você assiste, você pensa que eles são frios pela perda, né? E o outro, no final, ele tem o caçula, deixa com a madrinha para vir para São Paulo. Porque a Anquale viu que tinha condições, cuide do meu filho. Então ficou uma parte dela. Olha que interessante, cuide do meu filho, não estou abandonando, né? Mas é um olhar. Assim, porque fica uma parte da mãe lá e a outra vai. E o filho, como vê isso? Entende? E são dois lugares mesmo, né? E embora não, acho que isso é bacana da gente trazer. Existe dor dos dois lados, né? A forma como foi vivenciada e como foi sentida essa dor pode ser diferente, mas tem dor dos dois lados. Dor. A gente até comentou aqui um pouquinho, né? Ninguém acordou, né? No dia e falou assim, nossa, hoje eu vou abandonar alguém, né? É uma consequência de uma série de fatores, série, né? Que leva ali, pode ser nesse caso, ela decidiu que vinha, ficou, que já perdeu os outros de fome, né? E aí, o que ia acontecer lá? Pode ser um ato de amor. É um ato o abandonar pode ser um ato de amor também. O maior amor do mundo é uma mãe abrir mão do filho por querer o melhor para ele. E ele não entende. E cria aquela dor, aquele ódio imenso, né? Por não. Tem os filhos que são adotivos, odeia muitos os pais, porque foi amor. E não vê que foi um ato de amor. Porque talvez não sobreviveria, né? Se ficasse com os pais biológicos. Não tinha. Então, tinha que vir para o mundo de qualquer jeito, entende? Tinha que estar naquela situação atual, por exemplo, ou você fosse adotivo, aqui. Entende?
É uma missão na Terra que temos. Esquecemos de separar as coisas. Por que vim para o mundo? O meu primeiro livro é A Condição Humana no Planeta Terra. Né? Eu vim para quê? Para ser feliz, para andar em círculo. O que estou fazendo na Terra? Por que na Terra? E a dor do ser humano é o quê? É quando ele perde o objetivo de vida. Quando perde o objetivo de ter um foco, aquilo que motiva. Que vai me levar para frente, né? Às vezes eu fico muito preso no que foi, no que aconteceu. A gente entende a dor, e essa dor ela é importante ter o acolhimento, mas se eu ficar presa nessa minha história do que eu não tive, do que não pude, do que eu idealizei, dificilmente eu vou conseguir ir para frente, né? Não, fica em círculo. Por quê? Tudo que penso, tanto do passado, do que aconteceu, a maior dor que teve, os traumas todos, e o que eu quero para o futuro não existe, porque não está acontecendo mais. E não vivo o agora, e não procuro do agora construir uma nova história. É vírgula e dá, né, continuidade à história de vida do jeito que eu quero criar. Hoje, né? Eu consigo criar algo novo hoje. Porque a ansiedade, muitas vezes, especificamente falando de abandono, claro que é muito amplo, mas às vezes pode transformar numa ansiedade que você comentou, né? Para não ser abandonado. Então, às vezes, eu não consigo manter um relacionamento profundo, viro controladora. Por esse medo de abandono, né? Isso, como eu fiz a live ontem sobre ansiedade nas decisões, né? Quanto tempo eu levo para decidir, para tomar uma decisão? E essas de decisões de abandonar, de um todo, entende? As decisões de um todo, quanto tempo leva? Né? Meses, dias, anos, pode ser também agora, né? Nos atos que... E também esquecemos que as mães também, que quando abandonam, ou rejeitam, ou maltratam, matam os filhos, ela pode estar tendo uma depressão pós-parto. Ela já vem com conflito interno há anos. E ninguém percebe. E o que ela menos precisa nesse momento é julgamento. É julgamento, né? É julgamento. Você tinha noção dessa quantidade de espécies de abandono, Siegfried? A Ruth está trazendo uma percepção maior dessa ideia de abandono, né? Porque a gente sempre tem aquela noção assim, meio clássica, né? Mas é uma questão muito maior do que a gente pode imaginar, né? Que também vem antes da gente, né? Questões que você mencionou, que para vocês como profissionais fica mais fácil de ver. Mas essa da história se repetindo e se repetindo na vida do filho, do neto, é uma coisa que acontece mais fácil do que se imagina, né? É muito, nossa, é o tempo todo você se dá conta, preste atenção na vida de cada um que tá aqui, né, assistindo a live ou depois, olha para a sua história de vida, né, veja se não está ali, né, repetindo a história, ou se repetiu. Fazer essa parada, né? E uma outra coisa que eu acho que é bem bacana, quem estiver passando, né, por esse sentimento de abandono, é olhar para a história dos pais, né? Se for possível, claro, nem todo mundo tem acesso, né? No caso de, sei lá, às vezes foi adotado, nem todo mundo tem esse histórico. Mas é muito válido, né? Ver a história, porque a gente às vezes fica muito no nosso mundinho, né? Ah, eu fui abandonado. Um outro tipo de abandono é de trabalho, né? Assim, a gente ouve muito falar, e aí tem o lado da culpa, que os pais se sentem culpados, mas a gente está falando do abandono, de muita queixa, né? Ai, meus pais trabalhavam muito, eles não tinham tempo. Também é um sentimento de abandono, né? Que trabalhou demais, outros, só botava comida na mesa, mas o amor estava na comida. Não estava na presença para ele, o importante era a comida, não faltar comida, entende? E se a gente vai olhar para a história desse pai que era tão importante, pai, né? Tô sendo aqui eufêmica, né? Era tão importante colocar a comida no prato, porque muitas vezes passou alguma necessidade, né? Passou dificuldade de ter alimentação,
E aí criou uma importância aquilo, né? E aí oferecer aquilo é como se estivesse oferecendo o que tem de mais importante, é aquilo né? que tem, é o mais importante para ele é a comida. Para outro é uma BMW, né? Outro é ali um prato de comida, é um pão seco, né? E faz muita diferença na nossa vida quando a gente consegue identificar o amor que a forma, né? Tem até as 5 linguagens lá do amor, né? Mas a forma que o amor está sendo entregue. Está sendo entregue. Nas pequenas coisas, entende? Não é só nas grandes coisas e não tá no falar eu te amo e outras vezes o quê? Você fala, né, com a boca, mas só que o coração é um veneno. Né? E tem os pais ruins, sim, né? Só que eles também têm um processo, como eu falei, é igual uma moeda, é os dois lados. Flui aquele que mais alimenta. Pro lado negativo ou pro positivo, é aquilo que está sendo. Não quer dizer que é a pior pessoa do mundo, que não é. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.